Ele foi invocado em outro mundo sendo apenas um escravo, mas acabou superando essa sua nova vida. Ninome Kinji é apenas um cara idiota e muito nojento, que ficou rico por causa da criptografia, e assim como qualquer outro fracassado comum, ele gastou tudo para comprar uma casa em outro país. Ele se tornou aquele tipo de cara rico que dá risada de todos os pobres e plebeus que devem acordar cedo para trabalhar, mas de repente um portal apareceu debaixo dele e levou ele para um outro mundo. Lá, ele descobriu que haviam criaturas chamadas demônios. Eles estão olhando para ele como se ele fosse um esquisito, e dias depois, descobrimos que o nosso protagonista Kinji acabou se tornando escravo de uma empresa chamada Raizaha, não porque decidiu ser um trabalhador comum, mas porque pegou um empréstimo de ouro e não conseguiu pagar depois. Ele então conhece Belza, a diretora da empresa, fazendo discurso para todos os trabalhadores. Ela motiva todos eles, falando que correr grandes riscos vai dar a eles grandes recompensas. No entanto, Kinji sabe muito bem o que isso significa: ser explorado por seu chefe. Há muito tempo, essas minas eram masmorras cheias de monstros e coisas valiosas, que os humanos mais fortes usavam para explorar e se tornarem mais famosos e obter glórias. Mas acontece que, com o tempo, as pessoas encontraram uma pedra especial chamada Demonite, que poderia ser usada como fonte de energia. Foi dito antes aos trabalhadores que eles precisavam correr grandes riscos para conseguir grandes resultados, e Kinji percebeu uma coisa: a empresa Raizaha estava se aproveitando de seus trabalhadores da classe mais baixa. Um mês depois, nosso garoto estava trabalhando quando seu chefe veio falar sobre os resultados patéticos do mês passado. Ele começou a culpar Kinji por não ter atingido sua meta, o que arruinou o desempenho geral de sua equipe. Kinji explica que estava doente no mês passado, mas seu chefe começou a contar aquela velha história que todo homem velho conta. Escuta aqui, moleque. Na minha época eu costumava trabalhar 40 horas por dia e 10 dias por semana. Isso é claro que deixa Kinji frustrado. Ele tá simplesmente trabalhando 16 horas por dia. As condições de vida eram piores do que a de um refugiado, e ele só podia tomar banho uma vez por mês. De repente ele escutou seu colega de trabalho sendo culpado por também não ter um bom desempenho. E observando sua vida atual, Kinji começou a se preocupar com sua situação, e fez algumas contas e percebeu que, depois de pagar o empréstimo, não iria restar muito dinheiro. Enquanto pensava nisso, ele deixou cair uma moeda de ouro, e segue ela parecendo um maníaco, e acaba encontrando uma entrada secreta. Mais tarde então, Kinji conhece o Onibe, e convida ele para um bar chique. O Onibe explica como seu chefe ficou pé da vida por ele ter desaparecido, mas Kinji diz a ele para ignorar esse idiota, e o Onibe então pergunta como Kinji consegue pagar uma bebida nesse lugar aqui, porque seu salário é o mesmo do dele. Kinji responde que está falido, e tá todo ferrado, e explica que pegou emprestado um pouco de ouro. O Onibe então lembra dos rumores que estão circulando sobre Kinji, que ele tá devendo 10 milhões, mas Kinji diz que isso é mentira, não são 10, ele deve 20 milhões. O Onibe então percebe que está falando com um cara maluco e decide ir embora, mas Kinji interrompe ele, falando que encontrou uma maneira de ganhar quantias absurdas de dinheiro, e assim ele decide participar do esquema, já que ele tá querendo parar de ficar sem dinheiro, e aceita o acordo. Mas ele não esperava que isso envolvesse uma excursão da empresa, o que é uma maneira amigável de dizer que eles vão explorar as minas. E o motivo de ninguém fazer isso é por conta dos monstros perigosos, e mesmo que a empresa não tenha seguro de trabalho, o líder deles permite que eles vão até lá, e é por isso que é ainda mais perigoso ir mais fundo na caverna. Mas Kinji não se importa com isso porque nos andares inferiores tem muitos demonites, e eles também receberão um bônus se encontrarem outros tipos de minérios. É dito que todos que fazem uma exploração acabam mortos, mas Kinji explica que encontrou uma entrada secreta para o terceiro andar. Quando sua moeda atravessou uma parede, ele passou a tarde inteira explorando para ter certeza de que era seguro. Os dois então vão para a caverna para coletar o máximo de demonite que podem. Enquanto eles estão trabalhando, o Onibe diz obrigado, mas Kinji deixa claro que o Onibe é apenas um perdedor solitário, mas um perdedor solitário é ainda muito melhor do que perdedores que se juntam a outros perdedores. Eles então acabam pegando bastante minérios e ficam felizes pensando na grana preta que vão receber. Mas enquanto eles estão tentando voltar à superfície, um grande dragão encontra eles e tenta comê-los. Os rapazes então se escondem e Kinji fica chateado. Parece que o seu plano de mudar de vida vai acabar aqui, mas de repente ele se vira para o Onibe, sorrindo igual um psicopata, e pede que ele atue como uma isca. Kinji então chuta o Onibe contra o dragão e foge do monstro. O monstro então agradece pela refeição, e enquanto o Onibe começa a se desculpar falando dos arrependimentos da vida, de repente Kinji aparece em cima de uma rocha e começa a falar idiotices. O dragão se apresenta como Rin, e Kinji decide fazer um acordo. Se Rin trabalhar para ele e o ajudar a obter Demonite, em troca Kinji vai dar a ele toda a comida saborosa que ele quiser. O dragão concorda com o acordo e se transforma em uma versão menor. Acontece que Rin é uma garota, e Kinji se sente orgulhoso de si mesmo, pensando que está no caminho certo para ficar rico novamente. E um mês depois, seus lucros aumentaram muito, mas tem um pequeno problema. Kinji não conseguiu obter lucro porque gastou todo o seu dinheiro com comida para Rin. Ele e o Onibe acabam decidindo trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Enquanto isso, eles acabam encontrando um espaço cheio de armas mágicas, e Kinji tenta analisar se sua condição é boa o suficiente para ser vendida. Até que a garota Rin revela que isso daí são as coisas que ela não conseguiu digerir na forma de dragão. Os dois idiotas ficam chocados, e Kinji acaba jogando o cajado contra o rosto de Onibe. Ele fica confuso porque as armas pareciam bem limpas, mas então a garota explica que é porque tudo que ela digere acaba se tornando poder mágico, e Rin começa a reclamar que está com fome. E o garoto começa a entrar em pânico porque não tem nada a oferecer. De repente o Onibe oferece seu rabo para Rin comer, e Kinji fica confuso e muito assustado. Mas o Onibe conta que já que ele é um homem lagarto, crescerá novamente com o tempo. Estranhamente, o Onibe pergunta qual é o seu próximo comando, mestre. Kinji
Kenji tenta sacudi-lo pensando que ele perdeu o juízo, mas Rin explica que o Onibi provavelmente foi hipnotizado quando foi atingido pelo cajado. Kenji decide verificar e descobre que esse cajado pode fazer lavagem cerebral e hipnotizar pessoas. Percebendo isso, Kenji decide hipnotizar todos os seus colegas de trabalho, incluindo seu chefe rabugento, para fazê-los trabalhar para ele sem parar. Isso aumenta bastante seus lucros pelo próximo mês, deixando Kenji muito feliz com isso. Mas quando o Onibi diz que isso é muito errado, já que ele tá explorando todo mundo, ele até tenta dizer que isso é um crime, para tirar vantagem de seus colegas de trabalho. Mas Kenji ignora, falando que isso aumentou bastante a sua eficiência de trabalho. No entanto, essa chamada eficiência começa a diminuir com o tempo, e a garota Rin é quem está usando o cajado. Enquanto Kenji tenta fazer um plano para melhorar os resultados, ele ordenou que o Onibi comprasse algumas poções de força para aumentar a carga de trabalho de todos, mas o Onibi conta que eles já estão no limite. Kenji explica que todos eles deveriam ficar felizes em ser seus escravos, mas naquele exato momento, o cajado de controle mental quebra. Ele continua explicando todo o seu plano maligno de continuar escravizando os trabalhadores, e não percebe que todos eles voltaram ao normal. Enquanto ele fica rindo feito um maníaco, de repente ele percebe que todos estão olhando para ele, e é claro que depois ele levou uma bela de uma surra. E como se tudo isso não bastasse, Rin também reclama que está com fome. Ele diz a ela para pelo menos entender sua situação atual, mas seu rosto fica com uma expressão maligna quando ela menciona sua promessa anterior, de que ela poderia comê-lo se ela não estivesse satisfeita. No dia seguinte, Kenji volta ao trabalho e descobre que os superiores estão interessados nele e também em Onibi, porque eles ganharam muito dinheiro com o valioso Demonite. Os dois recebem uma carta dizendo que serão transferidos para uma divisão de exploração. Esse grupo tem seções diferentes, como o Grupo 3, que lida com a caça de grandes monstros, e eles são considerados elite, e são responsáveis por fazer a área de mineração ficar muito maior. Depois disso, vemos Kenji e Onibi trabalhando no Grupo 8, que ajuda os caçadores a lutar contra os monstros. Eles começam limpando masmorras e fazendo pequenos trabalhos. Enquanto eles estão trabalhando, o Onibi acaba abrindo um baú de masmorra por curiosidade, e encontra um monstro com tentáculos que acaba agarrando ele. Kenji então decide sacrificar algumas coisas que eles conseguiram para salvar o Onibi, e mais tarde, ele é chamado por um superior que diz que ele tem que assumir o turno de Onibi, porque o Onibi está de licença. Eles também dizem que estão cortando o salário de Kenji, por ter se livrado das coisas da empresa para salvar o Onibi. E em casa, já que ele não tem muito dinheiro, Kenji dá pra Rin algumas sobras de lixo para comer, mesmo que ela não esteja muito feliz com isso. Mas de repente ela acaba sentindo um cheiro muito bom vindo de Kenji, e descobre que ele estava escondendo um pedaço bem grande de carne. O garoto conseguiu isso por um preço bem alto, e realmente ele não tem sorte, e Rin come tudo sozinha. Isso deixa o rapaz realmente furioso e frustrado. E depois, Kenji acaba recebendo uma importante caixa de poções para carregar, e volta para a masmorra para trabalhar. Ele sabe muito bem que isso não é o que ele deveria fazer com sua vida, mas ele não tem escolha. Enquanto ele estava trabalhando, ele encontra um caçador fugindo de um grupo de formigas gigantes. O caçador pede a Kenji para se sacrificar por ele, mas Kenji não dá ouvidos. Em vez disso, ele se junta ao caçador e pula em um lago para escapar das formigas. Depois de um tempo, eles chegam até um armazém da empresa Raizaha, administrado por um velho. Kenji tenta chamar alguém lá de cima para pedir ajuda e avisando sobre as formigas gigantes, mas o cara de lá não acredita nele, até porque esses monstros sempre ficam em seus territórios e não costumam aparecer nos níveis superiores. Um bando de formigas ataca o armazém, e Kenji procura por algo que possa ajudá-los a escapar. Ele encontra uma poção que os deixa na forma de formigas, e dentro da masmorra, Kenji descobre que pode falar a mesma língua das formigas, e decide falar com uma formiga chamada Anti. Ele convence ela a se rebelar com sua rainha que estava tratando eles mal. Kenji diz à formiga que ele é um conselheiro e um grande apoiador das formigas. Ele percebeu que a formiguinha estava cansada, então ele queria ajudar, e depois de alguns minutos, ele fala com a maioria das formigas e leva elas para confrontar a rainha. Com a ajuda do caçador e do velhote, Kenji, agora em sua forma humana, enfrenta a rainha e tenta convencê-la a dar direitos para as formigas operárias. Ele diz a ela que ela não é digna de ser rainha. Isso faz ela ficar muito irritada e se transformar em uma criatura gigante, e assustando a todos. Rin aparece de repente na masmorra com muita fome e tenta comer as formigas. Kenji dá pra ela um pedaço gigantesco de carne que ele tem para acalmá-la. A rainha formiga agradece a Kenji por salvá-las da garota dragão e concorda em trabalhar para ele, em troca de Rin não matá-la. Depois disso, ele e o Onibi voltam ao trabalho, e Kenji diz a ele que começou uma nova empresa, chamada Dungeon Black Company, e quer que o Onibi se junte a ele. Kenji está querendo superar a empresa Raizaha, a empresa de mineração. Em seguida, é mostrado que Kenji e o Onibi foram enviados para uma ilha, onde tiveram que fazer um treinamento corporativo com um instrutor chamado Pig, que era um cara muito rabugento e arrogante, que fez eles lutarem contra criaturas perigosas. Como parte do treinamento, eles aprenderam a atacar criaturas. Kenji tinha um plano, mas acabou não funcionando, e ele ficou muito frustrado. O monstro estava prestes a atacar o Onibi, mas como ele não conseguia se mover, Pig detonou uma bomba embaixo do monstro e matou ele. Pig então avisa que da próxima vez, a bomba vai estar debaixo dos pés deles se eles não prestarem mais atenção. E mais tarde, Pig disse a eles que o próximo teste era chegar no topo daquela montanha, surpreendendo a todos porque eles não comeram nada o dia todo. Pig então falou que eles tinham que mostrar resultados para ter o direito de comer, então eles tiveram que escalar a montanha. E durante a jornada, Kenji tá exausto e acaba encontrando algumas plantas, e sentindo fome, ele tenta comê-las. Mas o Onibi para e avisa para ele não fazer essa maluquice, dizendo que essas plantas podem mexer com sua mente. Kenji fica surpreso, e o Onibi conta que ele conhece essas plantas pois ele cresceu no interior. Eles continuam subindo a montanha, e lá no topo, Pig começa a ensiná-los como meditar, e quando vê que alguns deles não estão fazendo direito, ele começa a descer a porrada neles com uma arma mortal. Enquanto
enquanto o grupo descansa, Kinji percebe que o ônibus está agindo de forma estranha. Ele está muito feliz com todo esse trabalho e fica elogiando Pig. Kinji também percebe que alguns elfos e algumas outras criaturas não estão felizes com o trabalho, mas outras criaturas estão. Isso preocupa Kinji porque ele está começando a pensar que o ônibus e os outros estão ficando loucos. Acontece que Pig tem usado um feitiço para hipnotizar os trabalhadores, fazendo eles trabalharem sem reclamar. E pelos próximos dias, todos os funcionários começaram a trabalhar alegremente, se tornando escravos por completo da empresa. A divisão inteira estava usando um poderoso feitiço de hipnose para lavagem cerebral, e com o tempo, Kinji também se tornou um escravo e seguiu suas ordens. Então a diretora Belza veio visitá-los e elogiou eles por terem suas mentes puras, dizendo que agora sim, eles podem trabalhar para sempre. Todos ficam aplaudindo ela e choraram lágrimas de felicidade. Pig avisou que eles terminaram o treinamento e foram enviados de volta para a empresa em um barco, e antes de partir, eles foram mandados a comprar estatuetas caríssimas para provar sua lealdade. E todos fizeram essa idiotice, mas enquanto Kinji estava admirando sua estatueta, alguém esmarrou nele e quebrou o feitiço de hipnose. Foi bem aí quando Kinji acordou. Ele também fez questão de que o Anibe acordasse, dando um poderoso soco nele. Alguns dias atrás, eles perceberam que poderiam ser hipnotizados, então eles comeram aquelas plantas da montanha, fazendo aquela maldita hipnose de Pig parar. Era um risco muito grande para Kinji, mas pelo menos funcionou no final. E é revelado que Kinji também colocou um pouco dessas plantas na comida dos feiticeiros da ilha, fazendo com que eles ficassem loucos e explodissem toda a ilha. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final da parte 1 desse anime. Quer continuação? Deixa o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.